Pois é, pois é, pois é poesia, poesia ou não. Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Abud, um dos produtores aqui do Pois é Poesia Arte no Plural. Hoje nós estamos com uma edição extraordinária para celebrar o ingresso da primeira mulher negra em 127 anos de história da Academia Brasileira de Letras. É isto mesmo, nesta quinta, dia 10 de julho, Ana Maria Gonçalves, autora de Um Defeito de Cor, livro de 2006, ingressou na Academia Brasileira de Letras. E para celebrar esse momento histórico, eu trago uma entrevista que fiz em 2004 com a professora e crítica literária Fernanda Felisberto. Ela justamente fala da importância desta obra na literatura brasileira. Acompanhe. Uma das grandes conexões que esse livro traz, que é pensar esse lugar do romance histórico no Brasil. E um romance histórico tendo como saga familiar, uma família negra que tem uma saga que começa na outra margem do Atlântico. E com isso, nos provoca a pensar, né, sobre essa história negra que nos foi rasurada, nos foi omitida antes dos navios escravagistas, né? Porque o senso comum parece que nós nascemos e nos renascemos aqui em solo brasileiro a partir da travessia, né, da grande travessia, o que não é verdade. Porque, além de todo o trabalho ficcional que acontece nessa obra, tem toda uma pesquisa histórica. E uma pesquisa histórica que ela é referenciada com documentos. Se você olhar o final do livro, ele tem referências, né, das fontes que a autora pesquisou, das pessoas em que ela teve contato, mas, sobretudo, o que significa ficcionalmente trazer para o público brasileiro que a história da população negra brasileira ela não começa nos navios escravagistas. Ela é anterior a isso. Aqui foi um erro de rota para que essas pessoas chegassem aqui. Agora, todo mundo tinha vida, tinha história, tinha família, tinha afeto do outro lado. Não por acaso ela começa essa saga dessa mulher, né, dessa família, a partir do território africano. Olá, meu nome é Fernanda Felisberto, eu sou professora de literatura na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e tenho como foco meu de pesquisa as experiências de escrita de autores e autores negros, brasileiros e na diáspora africana. E o que representa esse conceito, um defeito de cor? Qual é o sentido que ele tem exatamente? O conceito do defeito de cor, ele tem uma ligação importante, porque também no primeiro momento, né, no século XVIII, existia uma referência à mancha de sangue, que eu acho que eu acho que de certa maneira ele traduz um pouco mais isso do defeito de cor, né? Quando você pensa na mancha de sangue, ou seja, são pessoas que marcadamente a sua ascendência, né, com uma gota de sangue poderia ser um fator determinante da sua inclusão e da sua postura dentro da sociedade. Só que isso daí não se refere, nesse contexto, única e exclusivamente à população negra. Não é a minha área específica de pesquisa, mas pensar nos judeus, pensar nos mouros, pensar em todas as populações não caucasianas, nessas políticas raciais, isso era uma teoria que já circulava no XVIII e depois vai se configurar no século XIX com as teorias raciais todas, né? Então tinha a ver com isso. Assim como também existia o defeito mecânico, ou a chamada mancha mecânica. Por quê? O ser nobre era não trabalhar. Então, se você tinha aptidões para o trabalho mecânico, aptidões para determinados serviços, você não era uma pessoa nobre.
Então, você tinha aí a ideia de um defeito mecânico. Agora, eu estou te falando isso na condição de curiosa e não na condição de especialista para poder falar sobre essas duas designações, mas é a partir dessa fonte, né, do que a sua ascendência significava para uma sociedade escravagista, que esse conceito de um defeito de cor ou a chamada mancha de sangue ela nasce. Perfeito. Então, essa questão do sangue é que definia quem poderia estar incluído ou não na sociedade, né, Sim. basicamente. Você falou já um pouco, né, da importância dessa personagem, da questão de desfazer alguns mitos que o livro acaba, tendo esse papel também. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre, nessas 900 e tantas páginas do livro, resumidamente, o que o enredo do livro traz, e como que a carta acaba estando presente de alguma forma também no livro, né, a presença de uma carta que até tem a ver com a questão da escrita, talvez, né? Uhum. Não existe escolha inocente, né, ainda mais de uma autora comprometida, né, em olhar para o século XIX, que é um século tão decisivo para a história da população negra brasileira, que é um século onde saímos da condição de excelentes escravizados, né, ou popularmente excelentes escravos, para péssimos cidadãos, porque aí vem a abolição em 1888 e república em 1889, né? Então, nessa condição de escravizados éramos perfeitos, né? Mas ser incluído na nação brasileira como cidadão, aí isso era um grande problema, era essa mancha negra que entrou. Então, Ana Maria vai revisitar esse século XIX, né? E vai fazer exatamente esse percurso, já provocando e confundindo seus leitores e leitoras, porque ela diz que encontrou uma carta no arquivo, né, que ela estava em Taparica, que ela encontrou uma carta nesse arquivo, e ela começa, a partir daí, contar essa narrativa. A carta, eu acho que ela tem vários aspectos, né? A carta dentro do aspecto afetivo, né? Escrever uma carta é um gesto de afeto antes de qualquer coisa. O gênero literário carta é uma coisa muito importante. Hoje em dia a gente vem lutando entre os manuscritos e, né, o digital, é um outro lugar aí importante. Agora, sobretudo, a carta aponta pela autonomia de poder contar uma história. E nesse processo, nessa autonomia, quem tinha pena para contar essa história era uma mulher negra, né? Era uma mulher negra que estava exatamente o quê? Se dirigindo ao seu filho, explicando ao seu filho, né, o que aconteceu, né, na sua vida toda, nesse processo todo, né, do que foi essa separação. Agora, antes de qualquer coisa, essa carta passando o Brasil do século XIX a limpo, por uma outra ótica, por uma outra perspectiva, e principalmente pela perspectiva da resistência e pela perspectiva das mulheres negras, né? Eu acho que isso daí é o dado principal. Em um certo trecho da obra, assim, a pergunta: alguém aqui sabe ler? E aí a personagem que estava na cozinha imediatamente fala: não, aqui ninguém sabe ler. Ela, muito bem, porque negro mal dá para trabalhar, o que dirá para escrever. Quando, na realidade, a personagem aprendia a ler no escuro e escrever com tinta produzida por arroz queimado. Ou seja, isso é estratégia para aprender a ler e escrever num país onde a legislação colocava que pessoas escravizadas ou doentes, né, possuidores de moléstia, não poderiam frequentar a escola. Então, você ter uma história, isso aí tem um metatexto, tem um texto dentro de outro texto, que foi a mesma coisa que a escola de samba recriou, né? Você tem uma outra história sendo contada, escrita por uma mulher negra, que no nosso imaginário é absolutamente, nessa sociedade, ausente de qualquer impacto intelectual. E aí ela vai fazer esse grande passeio, né? Saindo, né? Passeio no sentido do deslocamento, não do divertimento, né? Saindo de Salvador, chegando no Rio de Janeiro
e contando todas as suas aventuras, né, de como ela olhava essa sociedade, de como essa sociedade via a essa população escravizada e de como as mulheres negras foram fundamentais nesse processo de resistência, nesse processo da abolição, nesse processo de participação em todo esse processo abolicionista, que a história brasileira sobre esse fato ainda é masculina. E pegando um pouco essa questão do passado, da carta, de tudo, né? Por que uma história que é lá do século XIX, que fala sobre os costumes da escravidão negra e escravização negra no Brasil, pelo ponto de vista de uma mulher, ela deve ser contada nos dias de hoje, pegando a questão do livro, né? Uhum. História lá do século XIX sobre o Brasil, sobre esse período da escravidão, deve ser contada essa história. Marcelo, eu acho que antes de qualquer coisa temos direito à memória, né? E uma memória democrática, porque a memória também é seletiva. O que a gente quer lembrar? O que a gente quer esquecer? O que nos foi imposto lembrar e o que nos foi imposto esquecer? E por muito tempo, a única narrativa possível que a gente tinha era que éramos descendentes de escravo. Não é à toa hoje uma reconstrução da gente para falar de escravizado, ou seja, ninguém nasce escravo, as pessoas são escravizadas, não é? Então, eu acho que esse livro é um direito à memória, um direito à memória com dignidade. Teve dor, teve subtração, teve violência, teve tortura, mas também teve resistência, sabe? Teve resistência, teve luta, teve formação de uma nação, teve formação. Esse livro aponta para aspectos gastronômicos, então fala aí já de uma memória dessa formação cultural, dessa herança africana na formação gastronômica. Esse livro aponta para um conjunto de palavras que, por opção da autora, não foram traduzidas. Então, esse livro traz aí para a gente a presença das línguas, aí eu vou falar no plural, das línguas africanas no português brasileiro. Esse livro rasura a história oficial, porque esse livro vem trazendo aí a participação negra ativa, as maneiras de organização, as maneiras de professar sua fé, a maneira de como as famílias se organizavam. Tudo isso daí é o direito à memória. Eu acho que isso é uma coisa que é fundamental, porque se a gente tem memória, ninguém vai contar para nós como nós somos ou quem somos. A gente tem a certeza do lugar onde a gente partiu. Mas se a gente olha para trás e está uma folha em branco, qualquer um pode escrever qualquer coisa sobre nós. E eu acho importante o direito à memória. Esse livro, para mim, ele materializa esse direito à memória para as populações negras brasileiras e principalmente nessa voz narradora feminina aí de toda essa história. Ao longo da entrevista, eu acredito que você já tenha respondido essa penúltima pergunta que eu vou fazer, que é a questão de ser um livro que já na apresentação sobre ele, feita pela editora, né, tem um viés da editora, claro, mas ele é considerado um clássico sobre esse assunto. Você falou da questão da pesquisa histórica, desse ponto de vista dos hábitos, das culturas, das línguas, né, tudo isso envolvido na escrita do livro. Então, eu queria que você contasse para a gente se realmente é um livro que, sobre escravidão, ele pode ser já, apesar de ter sido escrito há pouco tempo, um clássico, o que faz dele esse clássico, e é isso, o que faz desse livro um clássico sobre esse tema e a importância que isso tem. Marcelo, eu digo que é um clássico, sobretudo porque se a gente colocar romances abolicionistas no qualquer programa de busca, em sua maioria,
as obras que vão aparecer são de autores brancos, aonde esse personagem negro ele não tem nenhum protagonismo nessas histórias. Um exemplo interessante disso é a gente pensar em Escravizaura, que foi adaptada para a TV, adaptada em vários idiomas, já teve vários remakes aí do Bernardo Guimarães. E Escravizaura, que é considerada uma obra abolicionista, qual é o grande drama dessa obra? Porque essa mulher escravizada de pele clara não merecia ser escravizada. Então é uma luta coletiva durante toda a narrativa de que ela não merecia, porque ela não tinha características para ela poder viver a experiência da escravização. Você pega uma outra obra também que do século XIX, também que vem aí por esse viés de discutir, né, essa presença de personagens negros durante o processo da escravização. Você tem aí Bom Crioulo, você tem como é que se diz? Escravizaura. Você vai ter aí no limiar do processo da abolição a Carne. São várias obras, né? Porque também é uma coisa importante. Uma coisa é ser abolicionista, outra coisa é ser antirracista, que é um conceito contemporâneo. O fato de você não querer a abolição, o fato de você não querer a escravização, não significa que você queria conviver com aquelas pessoas. É bem diferente. O viés econômico de um sistema deveria ser abolido, mas isso não significava necessariamente a integração. Ao passo que hoje, quando a gente está na luta do antirracismo, a gente está pensando como os direitos básicos para a população e a ideia de equidade ela pode ser construída, né? E aí o que acontece? Só que a gente tem um romance histórico, porque tem uma pesquisa, tem um período histórico aí que essa obra quer dialogar, e essa obra vem apontar aspectos, posicionamento de um conjunto de personagens negros que têm um direito à fala. Eles são nomeados, eles têm emoções, eles são personagens com complexidade. Ao passo que nos outros obras do século XIX, em sua maioria, esses personagens negros eles não têm direito à fala, reproduzindo ainda o modelo que a gente encontra na sociedade nos dias de hoje, sabe? É sem direito à fala, é um personagem que ele é construído pelo outro, pela visão do outro, do que seria a escravização e de como seria a índole dessas pessoas. E aí você tem uma obra produzida por uma mulher negra, pensando o século XIX, que é tão decisivo para a população negra, e dando outro tom. Então, é fundamental a gente pensar sobre essa historiografia literária, o que essa obra representa para a historiografia literária. Para a historiografia literária no campo da literatura negro-brasileira, o que é essa obra, e o que é essa obra no campo da literatura brasileira, né? O que essa obra representa. Por exemplo, a gente tem um outro fator. Essa obra agora foi reeditada com ilustração. A gente não tem essa experiência em autores e autoras negras que a gente tem a reedição de obra comemorativa com ilustração. A nova edição de Um Defeito de Cor vem ilustrado por Rosana Paulino, que é uma artista visual paulista negra incrível. É a pessoa que está ilustrando a obra de Um Defeito de Cor. Então, isso já é uma experiência absolutamente inovadora no campo do mercado editorial e no campo dos estudos literários. Eu já ouvi de uma amiga, que é a Fabiane Pereira, talvez você conheça, radialista. Hoje ela está entre São Paulo e Rio, está na Nova Brasil, enfim, tal, mas ela entrevistou a Ana Maria Gonçalves, e nessa entrevista ela coloca que ler Um Defeito de Cor foi um pouco como a descoberta dela como mulher negra. Eu queria saber para você, o que esse livro representa, sendo uma mulher negra ou uma mulher preta, como você gostar de se referir, né? Ter uma obra como essa, o que ela representa para a pessoa, Fernanda, não para crítica literária, para professora de literatura, para a pessoa Fernanda, o que um livro como esse representa? Quando eu segurei nesse livro, antes de qualquer coisa, ele é pesado, né? Fisicamente ele é pesado.
E eu olhei e falei, caramba, vou precisar de um tempo bom para que eu possa ler essa história. E eu comecei a ler e não larguei mais, né? E aí eu acho que, sei lá, uma semana, talvez, eu bati essas páginas todas. E eu acho que isso reflete, né? Primeiro, eu acho que toda a capacidade criativa e ficcional da autora, mas assim, o que representa para a gente, né? O que representou para mim ver uma história contada de maneira tão positiva, de maneira que me causasse tanto orgulho desse percurso, né? De maneira como eu pudesse imaginar também o que minha bisavó passou, porque é isso, né? As populações negras têm um limite, muitas delas, se não se aventar de maneira individual de procurar toda a sua história familiar, ela não está dada. Ela, na maioria das vezes, ela está dada só até um avô, e olhe lá, né? E aí, da gente pensar, né? E me fez pensar, tá? E qual foi a travessia da minha avó? Da minha avó, não, da minha tataravó para cá, né? Como é que foi essa travessia? O meu tataravô, né? Mas nesse caso ali, o que estava em jogo era a tataravó. E é isso, sabe, Marcelo, do que eu falei, foi o direito a um passado, sabe? Foi um direito a um passado, o direito a um passado com dignidade. E antes de qualquer coisa, eu acho que tem muita pitada de oralidade, porque me dá a sensação que eu estou escutando essa história também. Poderia eu estar sentada no colo da minha avó e ela me contando a história de como foi a chegada da mãe dela aqui, alguma coisa assim. E eu acho que isso acolhe, porque quando a gente fala de humanização, e humanização dos personagens é isso, né? Eu acho que esse livro traz afeto, né? Eu acho que traz afeto e traz conforto, e foi o que me deu. Por isso, a impossibilidade de me descolar da obra durante aquela semana toda que eu fiquei lendo. Bom, você falou em afeto, então eu tenho que fazer uma última pergunta. O afeto é um ingrediente do samba enredo da Portela. Eles colocam assim, né? Essa questão da relação entre filho e mãe, no caso do samba, o filho escrevendo para a mãe sobre esse legado, né, que ela havia deixado na luta é, pelo, pela luta contra a escravização, né, que ele se inspirava na mãe, e no enredo da Portela, ele escrevendo para a mãe. Essa relação de afeto a partir do enredo, o que você acha que pode trazer de soma para o dia de hoje, né, para os tempos atuais, nessa luta antirracista que a gente tem que travar diariamente? Eu acho, né, que o afeto salva, né? Antes de qualquer coisa, o afeto salva. E eu fico. Tem um texto, né, de uma afro-americana chamada Bell Hooks, que ela vai questionar o seguinte: qual o impacto do afeto na arte de amar, né? Como é que você consegue deixar a vivência do afeto acontecer? E eu acho que, a despeito da negação desse lado nosso, esse país só está de pé por conta, né? E nós, pretas e pretas, só estamos de pé por conta das redes de afeto que foram construídas o tempo todo, né? E eu acho que visibilizar isso, trazer isso como um debate atual, como uma coisa do nosso dia a dia, é um fator preponderante, porque o nosso combate é sempre sobre a violência sobre os nossos corpos. Agora é um outro exercício importante a virada de chave de poder falar de afeto, porque às vezes é considerado até algo menor você falar de afeto numa sociedade onde a gente está na briga pelos direitos básicos, sobre educação, sobre moradia, sobre alimentação, né? Como é que você vai falar de amor? Como é que você vai falar de afeto? Mas eu acho que isso está inscrito nesse lugar, né? Nesse lugar da necessidade básica. E eu acho que a necessidade básica de uma população que sempre foi expoliada do seu direito de existir, você poder lidar com amor, lidar com afeto, eu acho que é a grande revolução que nós temos aí para a gente poder atravessar esse século XXI, né? Então, eu acho que uma escola de samba, né, que o momento do carnaval, inclusive, é um momento de catarse. Você, às vezes, esquece dos seus problemas, você
é rei e rainha na avenida e às vezes você tem uma profissão não muito prestigiada dentro da sociedade, mas ali você está sendo aclamado pelo mundo todo. O carnaval ele hipnotiza a gente, né? Por isso é algo tão mágico, né? E o Brasil faz isso com muita maestria. Então, a gente poder emanar afeto entre famílias negras, entre relação de mãe e filho, eu acho que é absolutamente revolucionário. Muito bom, bom demais, revolucionária essa sua fala, Fernanda. Estou aqui encantado. Eu quero só agradecer mais uma vez mesmo e uma contribuição tão incrível e você ter aceitado falar, né? Imagina, eu acho que é sempre muito bacana, até porque, voltando até para a história das mulheres negras, as mulheres negras tiveram participação muito forte, sempre a sua existência é questionada. Luísa Maia é uma existência questionada. Ela existiu mesmo, não existiu? Ela foi uma construção histórica. Maria Filipa, que é uma outra mulher baiana, marisqueira, hoje dá nome de uma escola afro-brasileira, Maria Filipa, também tem sua existência questionada. Isso também tem a ver com o direito ao protagonismo, né? Isso tem a ver, quando é questionado, a maneira como nossos documentos, nossa história é guardada, né? Qual arquivo, qual acervo, como esse acervo está mantido. Então, naturalmente, acaba que essas personagens, elas às vezes ficam em xeque. Mas é muito bom que a gente possa hoje estar caminhando diferente. Muito obrigado, Fernanda. Tá bom? Bom fim de semana para você. Até mais. Tchau. Pois é, poesia, poesia.